Então vamos lá, 6 questõezinhas para você dominar essa revisão espaçada de pneumo desse sábado. Vamos ler a primeira questão, let's read it together. A 4-year-old boy is brought to the physician because of a frequent respiratory tract infections and chronic diarrhea. His stools are bulky and greasy. Bulky and greasy significa volumosas e gordurosas. Falou em fezes gordurosas que boiam no vaso e que tem dificuldade de ser flushed, você vai pensar em doença pancreática, em síndrome desabsortiva, né, em fezes gordurosas e doença pancreática, tá? And has around 8 bowel movements daily, ou seja, ele tem diarrhea, e é uma diarrhea por fezes gordurosas, ou seja, é uma steatorrhea, ok? He is at 10th percentile for height and 25th percentile for weight. Essas doenças graves, né, cystic fibrosis ou doença celíaca, celiac disease, essas doenças graves na infância vão fazer com que a criança não cresça bem. Então isso aí é mandatório, muitas das vezes, assim, na maioria das vezes, o quadro clínico e a questão vão trazer essa informação. Chest examination shows intercostal retractions along with diffuse wheezing and expiratory rhonchi. Então tem roncos e tem wheeze, ok? Ou seja, sibilo. Lembrando que a bronquiectasia é uma doença obstrutiva, pode causar sibilo também. E vamos para a pergunta final. Which of the following is the most likely cause of his condition? Então vamos lá, agora fica até fácil você saber e pensar em cystic fibrosis, porque você acabou de ter aula disso, que a gente está fazendo questão disso. Mas eu tenho uma criança que não está crescendo bem, que tem infecção de repetição e diarreia crônica. E é uma diarreia gordurosa remetendo à insuficiência pancreática. Então é uma doença que está apontando para o pulmão e apontando para o pâncreas. Você vai pensar em cystic fibrosis. E aí quando você olha as opções, você pensa mais ainda. Vamos ver o que é which of the following is the most likely the cause of this condition? A. Increased frequency of trinucleotide repeats. Tem algumas doenças que os STEPs adoram, que é por repetição trinucleotídica, como a doença de Huntington, por exemplo, que vai causar lá alteração de movimento, demência precoce, num homem lá de meia idade, não tem nada a ver com uma criança de 4 anos. Outra doença de repetição trinucleotídica, tá? É a Friedreich ataxia, que eu tenho lá os pés, alterações nos pés cavos, eu tenho insuficiência cardíaca, tá? Então, não é isso daí. Tem alteração de mobilidade, não é isso daí. Eu tenho também a síndrome do X frágil, que tem deficiência intelectual e aumento ali do escroto, tá? Então, eu tenho algumas causas de repetição trinucleotídica que o STEP adora, mas que não é o caso aqui, tá? Defective ciliary protein function. Se a proteína do cílio não está batendo direito, por exemplo, numa deficiência de dineína, por exemplo, na discinesia ciliar primária, que vai fazer diagnóstico diferencial em geral com a cystic fibrosis por causa das doenças respiratórias, infecções respiratórias de repetição, mas não vai se manifestar com fezes, diarreia crônica e fezes gordurosas. Então não pode ser primary ciliary dyskinesia. Só pela manifestação respiratória de infecções de repetição você poderia até pensar, mas pela manifestação gastrointestinal eu corto ela fora. A letra C fala de intracellular retention of misfolded protein. Essa é a certa, você sabe, você vai marcar ela para correr para o braço, porque o cara com cystic fibrosis, sim, ele sintetiza o CFTR, mas ele não tem uma proteína bem conformada para sair do retículo e para o Golgi e para a membrana. Ela fica presa no retículo e vai ter uma degradação precoce no proteossoma, tá? Então é isso que causa a doença no nosso pacientezinho com cystic fibrosis. A letra D fala Altered configuration of a protease inhibitor. Alteração de configuração de um inibidor de protease. Deficiência de alfa-1 antitripsina. Alfa-1 antitripsina é uma antiprotease. Então tá aqui, protease inhibitor. Essa é a alfa-1 antitripsina, que ela vai impedir que a elastase destrua o pulmão, tá? Então se o paciente tem deficiência de um protease inhibitor, que é a alfa-1 antitripsina, ele tem a doença alpha-1 antitrypsin deficiency. E aí ele vai o quê?
destruir o pulmão. E isso, no cara mais avançado, não com 4 anos de idade, vai ter um enfisema pan-acinar precoce, que vai pegar mais as bases pulmonares, mas não tem diarreia crônica. Qual é a manifestação gastrointestinal? É cirrose hepática, não por destruição do parênquima hepático, mas porque aquela alfa-1-antitrypsina mal conformada se deposita lá nos hepatócitos, causando com o tempo, não com 4 anos de idade, cirrose hepática. Então não pode ser altered configuration of protease inhibitor, não é deficiência de alfa-1-antitrypsina. E a letra E fala de frameshift mutation of muscle anchoring protein. Quando a gente fala de frameshift mutation, a gente vai pensar na distrofia muscular de Duchenne. Distrofia muscular de Duchenne, onde eu tenho fraqueza muscular proximal, a marcha clássica com dificuldade de levantar ou um modo de se apoiar para levantar específico e também insuficiência cardíaca ao passar dos anos. Não tem nenhuma manifestação de infecção respiratória de repetição ou diarreia crônica, não pode ser. Então, mesmo que o caso não estivesse tão claro para você, na hora da prova real de que é cystic fibrosis, pelas alternativas você começa a pensar que só o cystic fibrosis que se encaixaria nessa descrição diante das outras alternativas, até por eliminação, né? E você sabendo então agora o mecanismo fisiopatológico, que é a misfolded CFTR, misfolded protein, você marcaria a letra C para correr para o abraço. Question number 2, let's read it together. A 14-year-old girl is brought to the emergency department because of a 3-day history of worsening confusion, high-grade fever, and productive cough.